Olá, querido professor João Osvaldo Bento, mestre em Direito. Aqui é Clarison Kavasniewski, aluno do nono período de Direito do SESCAD. Matéria super importante que tivemos durante esse bimestre. Quero ressaltar os conhecimentos adquiridos com o senhor. Antes de mais nada, quero falar sobre a Constituição Federal e vou citar até mesmo o artigo 1º dela, que fala sobre o Estado democrático e seus fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E o parágrafo único, que eu acho que é mais importante, já não tomando muito tempo deste vídeo, mas todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Aproveitando o momento que acabamos de findar as eleições municipais de 2020, que tivemos aí um grande êxito democrático em nosso país novamente. Inicialmente quero falar sobre os princípios constitucionais que trabalhamos em sala de aula, nessas aulas vindouras, que tivemos muito êxito em tratar desse tema tão importante. Ao todo, 12 princípios constitucionais fazem parte do nosso ordenamento jurídico. O princípio da isonomia, onde todos são perante a lei iguais, e ambas as partes com o mesmo direito, tratando os iguais com igualdade e os desiguais da mesma forma. Temos também a estabilidade da jurisdição, onde todos têm o direito da proteção jurídica do Estado, ou seja, ele é conhecido também como Instituto do Acesso à Justiça, mas decorre sempre através do interessado, da ação de uma pessoa em ser interessada por esse acesso à justiça. Temos também o contraditório e a ampla defesa, que é um dos principais princípios da nossa Constituição Federal, o direito de se defender através de provas, mostrar sua parte, o acesso à informação, comprovando realmente a manifestar sobre o processo para que haja o verdadeiro julgamento correto pelo magistrado que está pautado em cima daquele processo. Do juiz natural, a Constituição trouxe também esse princípio, onde somente a autoridade competente tem o direito, de julgar, mas ninguém fora a autoridade competente tem esse direito, essa competência exercida dentro do processo judicial. Também a publicidade dos atos processuais, onde os processos devem ser transparentes e de fácil acesso a todos os interessados na causa, exceto aqueles que correm segredo de justiça, onde há casos, por exemplo, em processos penais, onde pessoas vítimas de violência, e cito aqui a violência infantil ou até mesmo a violência doméstica, em que muito em voga nesse momento durante a sociedade e que devem ser correr em segredo de justiça, mas fora isso, os outros processos de interesse de toda a sociedade. Aí temos outro princípio, que é o duplo grau de jurisdição, a garantia do reexame das decisões proferidas em primeiro e em segundo grau, para que haja um órgão jurisdicional superior que possa submeter a esse recurso e avaliar esse recurso perante os tribunais, por exemplo, de primeiro grau para o Tribunal de Justiça do Paraná, ou que chegue a uma instância superior, ao Superior Tribunal de Justiça, para que desta forma os recursos pertinentes cheguem até ao esgotamento final desse processo. A proibição da prova ilícita, ilícitas obtidas de forma errada, que são proibidas, como antigamente utilizava-se muito da forma de tortura para conseguir a confissão de uma pessoa que era suspeita ou até mesmo ré. Hoje não tem mais isso. É considerado uma situação inválida dentro do ordenamento jurídico. Também cito o estado de inocência, onde ninguém será culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. O importante da pessoa se defender do contraditório, da ampla defesa, e esse estado da inocência, onde todos, até o final, podem provar através de indícios que não são culpados. Assistência jurídica gratuita também, muito importante para aqueles que são insuficientes de recursos, para que tenham acesso à justiça, pessoas que não tenham renda e não possuem a devida
devida rentabilidade para acessar a justiça. É importante o ordenamento jurídico, nossa Constituição Federal, que trouxe isso, e é muito importante para as pessoas de vulnerabilidade social que não possuem renda, né, no nosso país. Aí os fundamentos das decisões que garantem onde o julgador deve expor os motivos da decisão em fatos, bases legais, em fatos sociais que embasem realmente esta decisão e que isso vai futuramente ou naquele momento interferir diretamente na vida do julgado. A celeridade processual, né, que traz o processo um tempo de duração razoável a fim de alcançar o resultado, e tão em voga, importante essa celeridade processual para que os processos não fiquem travados, ainda mais hoje com a tecnologia que temos a favor dos órgãos, dos tribunais, dos juízes, os advogados já peticionando, agora nesse momento de pandemia, né, a celeridade processual através em videoconferência, dos julgamentos que devem manter futuramente o Poder Judiciário através dessa forma para ter mais celeridade processual. E o devido processo legal, onde ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem devido processo legal, muito importante para a gente concluir esses princípios, onde todas as pessoas devem ter, em todos os momentos do processo, devem ter que interferir através de recursos, que elas tenham esse devido processo legal no ordenamento jurídico. Quero falar também sobre os remédios constitucionais trabalhados, e algo que eu achei magnífico, de mais importante nessas aulas, né, trabalhados esses remédios constitucionais que estão fixados no artigo 5º da Constituição Federal, garantidores dos direitos fundamentais dos cidadãos, a proteção do direito líquido e certo, da dignidade da pessoa humana, que vem sendo respeitados, que devem ser respeitados através da nossa Constituição. Os direitos de forma preventiva e repressiva que podem lesionar o cidadão e não devem. Desculpa. Quero citar o habeas corpus, que é um dos principais remédios constitucionais que nós temos na nossa Constituição Federal, remédio de ação autônoma. Pode ser peticionada em processos civis, criminais, possibilitando sempre o exercício do direito de ir e vir, conforme previsto nos direitos e garantias da Constituição Federal. Na prática processual, esse remédio poderá liberar, por exemplo, cidadãos presos, em alguns casos, se for preventivamente, evitando até a detenção. Esse HC não prescreve o pedido reapresentado após o trânsito julgado, desde que ocorra também fatos novos. Os outros recursos decorrem dentro do processo e devem ser estabelecidos. Não possui capacidade postulatória, podendo exercício do direito de ir e vir sendo postulado pelo próprio impletante, né? Ou seja, o cidadão que está preso de próprio punho poderá pedir um HC perante ao juizado. Importante também falar de 4 espécies do habeas corpus: o liberatório, quando já existe a prisão e é feito o pedido de liberdade; o preventivo, impossibilitando a prisão futura, e isso muito ocorre com os políticos que já sabem que vão ser presos; o supressivo, contra mandado de prisão já expedido e não cumprido; e o profilático, evitando prisões futuras dentro do curso do processo judicial. O HC é um dos remédios mais conhecidos no ordenamento jurídico e é a proteção do direito do cidadão, da liberdade, do abuso de poder, que vem a suprimir esse direito de deslocamento. Quero citar também o mandado de segurança, que é uma ação declaratória de direito líquido e certo, que permite a contestação com característica residual e comprobatório através de provas na petição inicial. O provimento, ele deve ser designado quando não tiver o amparo do habeas data, que eu vou citar daqui a pouco, e do habeas corpus. O remédio visa impugnar atos do poder público através de ações individuais, coletivas. Ele tem caráter mandamental, possibilitando a reforma dos atos em esfera pública por omissão, por exemplo, abuso de poder ou lesão ao cidadão. O administrador do poder público poderá ser impugnado por esse ato lesivo, sendo responsabilizado por uma ilegalidade. Esses dois são um dos principais, que até citei já nesse começo, que possuem a finalidade de assegurar os direitos fundamentais das pessoas, a dignidade da pessoa humana
e fazem que o Poder Judiciário cumpra as regras estabelecidas e não viole os direitos constitucionais. O habeas datas concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas, por exemplo, cito, acesso à informação da Receita Federal, do CPF, retificação de dados, quando não se prefira fazer por um processo sigiloso, e os impetrantes podem ser desde pessoa física, jurídica, estrangeiro, direito público ou de direito privado. O mandado de injunção, remédio usado quando não existe norma regulamentadora em nosso país. A intenção é implementar o exercício dos direitos às liberdades constitucionais, a proteção dos direitos individuais e coletivos de pessoa jurídica relativas a, por exemplo, nacionalidade, soberania popular e a cidadania. Ele não tem valor erga omnes, importante salientar isso, produzindo efeito do caso concreto e buscando sempre satisfazer, evitando a omissão do poder público, que muitas vezes é omisso. Aí vamos para a ação popular que visa invalidar os atos administrativos praticados por pessoas jurídicas de direito público. Esse remédio encaixa para qualquer cidadão em que o Estado é participante que decorra a moralidade administrativa, meio ambiente, de patrimônio histórico-cultural, mediante a anulação de ato lesivo. É um dos requisitos desse remédio em estar em plenitude com os direitos políticos. Então, muito importante também essa ação popular que a gente vê muito. Ação civil pública, que conferida a determinados órgãos, Ministério Público, as pessoas jurídicas de direito, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E caso haja a condenação, é muito importante falar isso, dos entes públicos na administração pública, ele deverá corrigir esse ato. E caso não corrija esse ato, ele poderá ser condenado por improbidade administrativa. Isso ocorre com muitos prefeitos em várias cidades pelo nosso país. E alguns prefeitos, inclusive, respondem por danos patrimoniais, ou seja, respondem com o patrimônio causados aí por conta dessa improbidade administrativa. Aí temos também o mandado de segurança coletivo que protege o direito líquido e certo, não pertence somente a um indivíduo único dentro da sociedade, mas um coletivo em geral, já como o nome bem já diz, ele pode ser interpretado quando houver abuso de poder pela autoridade, parecido, por exemplo, até mesmo com o mandado de segurança individual. E tem algumas pessoas postulatórias que podem postular mandado de segurança coletivo. O partido político com a representação no Congresso Nacional, a organização sindical, entidade de classe e associação. Portanto, os remédios de fato buscam equiparar todas as pessoas, garantias, direitos fundamentais, muito importante que eles sejam utilizados da melhor forma e garantam ao cidadão, como por exemplo o habeas corpus, que garantam ao cidadão o direito à liberdade de ir e vir quando assim forem necessários. Importante salientar isso, sempre quando for necessários. Como mandado de segurança também, que é super importante, o coletivo que visa de uma maneira geral a sociedade, às vezes refém de algo lesiva, de algo omissa, visa garantir esses direitos para a sociedade. Vamos também aos controles de constitucionalidade, controle preventivo, prévio, antes que o ato se complete, por exemplo, nas comissões de constituições de justiça, tanto nas câmaras, nas assembleias, na Câmara dos Deputados, que podem, através disso, for de forma preventiva esse controle de constitucionalidade, ou até mesmo o veto do poder público, do prefeito, do governador, o presidente da República, quando algum parlamentar também provoca o Poder Judiciário, através de mandado de segurança, o Poder Judiciário também poderá intervir nesse controle de constitucionalidade. Aí temos o controle repressivo posterior, em que já foi aprovado, está em vigente, já está no mundo jurídico, e ele pode ter o controle tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Judiciário. Há também o controle difuso de constitucionalidade e o controle concentrado de constitucionalidade, as ADINs, onde a gente tem ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação que tem por finalidade declarar que uma lei ou parte dela é inconstitucional, ou seja, que contraria perante o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso guardião da Constituição Federal, ele que deve julgar. Temos também a ação declaratória de constitucionalidade,
conhecida como ADC, um dos instrumentos chamado, né, de controle das leis e que a própria norma colocada em prova. Temos também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, que é uma ação pertinente que torna efetiva a norma em razão da omissão dos poderes ou de algum órgão administrativo. A ausência da lei regulamentadora faz com que a Constituição fique sem produzir efeitos e, por isso, deve ser provocado o Poder Judiciário. E a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que tem por objetivo evitar ou reparar lesão do preceito fundamental decorrente da Constituição resultante de qualquer ato ou omissão do poder público. É importante salientar que nesses casos das ADINs, a legitimidade postulatória, os legitimados são o presidente da República, mesa do Senado Federal, a mesa dos Câmaras dos Deputados, Procurador-Geral da República, partido político com representação no Congresso e o Conselho Federal da OAB. Já para quase concluirmos, ativismo judicial e a judicialização da política. Entendo que esse primeiro ativismo judicial é importante para a sociedade, onde o Poder Judiciário abrange e expande o alcance da lei, muitas vezes julgando em favor dos princípios, né, e dos efeitos sociais decorrentes da sociedade. Então acho que isso é importante. Mas na judicialização, o Poder Judiciário muitas vezes, e é uma opinião própria, legisla em causa própria, se torna um legislador. Os ministros, até mesmo concedendo entrevistas a todo momento, interferindo nas decisões tanto do Poder Executivo ou no Poder Legislativo, né, e contra um dos princípios da Constituição Federal, onde os três poderes devem ser harmônicos, né, os três poderes devem ser harmônicos, e hoje, infelizmente, não são. O Poder Executivo quer interferir no STF, Poder Legislativo também, e o STF, de uma maneira, eu acho que muito mais forte, interfere nesses dois poderes, esquecendo o verdadeiro papel que é o guardão da Constituição Federal. Importante essas entrevistas que os ministros dão para os jornais, as redes televisivas, também prejudicam todo o processo. E essa harmonia entre os poderes fica muito prejudicado por conta disso. Então, para finalizar, quero agradecer esse tempo que o senhor ficou prestando atenção. Desculpa pela rapidez, mas o tempo aí é bastante matéria e não conseguimos em apenas de 15 a 20 minutos expressar todo o conhecimento adquirido neste tempo em sala de aula. Quero salientar e agradecer pelos ensinamentos recebidos durante esse bimestre, professor. Eu acho que é uma das matérias mais importantes. Eu acho que o direito constitucional, assim como o processo constitucional, deveriam ser aplicados para os alunos, pelo menos os princípios básicos, os fundamentos, desde o fundamental até o ensino médio principalmente, para que, como eu citei no começo, no parágrafo único, o poder emana do povo, para que o poder tenha conhecimento daquilo que nós vivemos no nosso país, do que a Constituição Federal permite, e até mesmo outras constituições estaduais, a Lei Orgânica Municipal, entre tantas outras leis que estão vigentes no país e que poucas pessoas conhecem. Quero agradecer mais uma vez e desejar aí desde já um bom final de ano e um bom começo de 2021. Até mais, professor. Obrigado. Um abraço.